Bom, caros amigos do arquivo, tem um livro na praça que é fantástico, principalmente para aliás, é todo mundo, porque os programas que são citados nesse livro pega todas as gerações de 80 até agora. Mas para quem nasceu e viveu a infância entre 80 e 90, esse livro é marcante. Eu vou colocar aqui a capa, antes de apresentar os nossos convidados que estão aqui hoje e que a gente vai falar sobre esse livro e tantas outras coisas, que é esse livro maravilhoso. Alô, alô, Planeta Terra chamando. Então você já sabe que isso daí é uma frase de um programa muito famoso. Sim. O Fernando Vitolo e o Flávio de Souza escreveram esse livro e reviveram os principais programas da história da TV Cultura. Então pensa comigo. O Fernando é fã e escritor. O Flávio é o criador. Então, é perfeito. Você junta uma pessoa que cresceu vendo o programa com o criador desses programas. Bom, Fernando, Flávio, antes de tudo, muito obrigado. Aliás, só para vocês sentirem o gostinho, rapidinho. Olha que beleza. É só uma prévia que vocês vão poder ter na mão. Olha que maravilha, capa dura, enfim. E vai ter o lançamento, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas antes de tudo eu queria agradecer muito o Flávio e o Fernando. Fernando e Flávio, muito obrigado por ter aceito o convite. O Fernando é um amigo, já conheço ele. O Flávio eu já conheço ele, não pessoalmente, mas não importa, eu conheço o Flávio porque eu vi todos os programas, eu vi o Flávio atuando, então eu conheço o Flávio. Quem não conhece o Flávio? A gente conhece muito bem o Flávio porque a gente se sente já amigo dele. Eu mesmo não me conheço, mas tudo bem. Mas a gente conhece o Flávio, mas um dia o Flávio vai se conhecer, talvez ele tenha se conhecido nesse livro, né, Flávio? Ah, sim, não, esse livro foi uma viagem do passado, assim, foi inclusive terapêutico. Não, a gente vai falar disso e de muito mais, mas antes de tudo, Fernando, vamos lá. Eu vou colocar aqui, você vai vender o seu peixe agora. Aqui o lançamento do livro, vai ter sessão de autógrafo, vai ser no MIS, que fica na Avenida Europa, 158. Esse vídeo está sendo exibido pela primeira vez segunda-feira, dia 2 de dezembro. Então, você tem um gap aí para se programar até o dia 6, dia 12. Fernando, fala do livro, fala o que as pessoas vão encontrar no livro, vende o peixe aí. Muito bom, olha só, o livro Alô, Alô, Planeta Terra Chamando, que eu, inclusive, acabei de pegar na gráfica. Nem o Flávio viu o livro, nem o Flávio. Olha lá, porque o Flávio está diretamente de Lisboa, né? E ele vai vir só por causa do lançamento. Olha só que legal. Capa dura, tá chique demais. E a gente aborda todos os programas que foram criações ou roteirizados pelo Flávio. Catavento, Revistinha, Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, Castelo Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, Ilha Rá-Tim-Bum. Faltou algum? São 7 programas. E mais, e de quebra o Lucas e Juquinha, que foi um spin-off do Mundo da Lua. E o pessoal vai encontrar fotos inéditas, histórias de bastidores, um monte de depoimento, assim, só para você ter ideia, são mais de 26 horas de conteúdo em vídeo disponibilizadas através do livro por meio de leitura de QR Code. Então o pessoal vai entrar aqui, vai ter um depoimento da Angela Dipp, do Cássio Escapim, uma entrevista exclusiva com o Antônio Fagundes. Então tem um monte de coisa muito legal que o pessoal vai conferir. Inclusive tem roteiros inéditos do Mundo da Lua, uma história inédita que não foi gravada, não foi para o ar, então que o pessoal vai poder ler. E é muito legal porque eu li a história e é como se eu estivesse vendo aquele programa, como se ele tivesse sido filmado na minha cabeça, sabe? Então, assim, tem muita coisa legal, pessoal. E tem uma coisa interessante que a gente andou pesquisando. Parece que esse é o primeiro livro físico atualizável do mundo. O que é isso? Quer dizer que, mesmo depois de lançado o livro, a gente vai continuar acrescentando conteúdo dentro dele. Dentro do livro tem uma parte de um QR Code que a gente vai continuar colocando material ou depoentes que às vezes a gente não conseguiu capturar ao longo desses 2 anos, né? Como já é o caso, a gente já tem 3 depoimentos novos lá. Então, assim, vai ficar conteúdo pro resto da vida. O livro sem fim. Fernando, eu sei que você lança no ano 10 livros, né? Eu sei que você lança 10 livros por ano. Já fui, até vai ser a segunda vez que eu vou numa sessão de autógrafo, enfim.
esse livro é o mais especial, assim, pelo fato de estar mexendo com a sua memória afetiva? Ah, que difícil responder isso, e é difícil eu não me emocionar com respondendo isso. Cara, assim, eu não sabia que eu podia ser escritor. E quando o Heródoto me convida para ser escritor do primeiro livro, já é muito emocionante, porque eu falei, mas o Heródoto Barbeiro me convidou para um livro. E isso é muito surreal, assim. Ainda é, eu pensando hoje, ainda é. E aí, quando terminou, que foi o livro dos 100 anos de rádio no Brasil, né? Que eu lancei em setembro de 2000, a gente lançou em setembro de 2022. Foi nesse mês que eu fui conversar com o Flávio. E aí, foi meio doido, porque na verdade, quando eu entrei em contato com o Flávio, eu falei, cara, eu tenho uma ideia. E se a gente fizesse um encontro do Rá-Tim-Bum, do elenco do Rá-Tim-Bum, antes mesmo de ter esse encontro que fizeram o ano passado do Castelo. Aí ele, não sei, é muita gente, imagina todo mundo falando, como é que vai ser isso, uma loucura, né? Eu falei, eu vou pensar algumas outras coisas. E aí eu falei assim, e se a gente fizer um livro, né? E aí a gente foi acrescentando coisa, e virou o que virou. Então, assim, o que foi muito especial é a jornada de escrever o livro. Eu estava até conversando com a Anne hoje sobre isso, porque foram 2 anos trabalhando junto com o Flávio, conversando com um monte de gente legal, indo na TV Cultura para ver as fotos. E a jornada, o processo de fazer isso, o desenvolvimento disso é muito legal. Claro que é muito legal você ver o material pronto, só que a jornada de fazer isso, cara, isso foi muito legal. Eu lembro que eu fiquei muito emocionado quando o Carlos Moreno e o Paulo Contier, o Carlos Moreno, para quem não sabe, fazia o Euclides, né, no Rá-Tim-Bum, e o Paulo Contier fazia o Máscara, quando eles se reencontraram depois de 30 anos. E foi a mesma coisa quando veio o Flávio e o Fernando Meirelles aqui, eles tinham se visto a última vez, sei lá, 30 anos atrás, por aí. E isso foi muito emocionante, né? Quando eu conheci a Mira Har, também foi uma emoção diferente, porque no Mundo da Lua ela é a mãe, né? Que ela é a Carolina Silva ali do Mundo da Lua, e assim, é indescritível, entendeu? Falar como foi fazer isso. Não tem, eu queria pegar a minha mente, o que aconteceu aqui, transferir para você, e aí você talvez ia entender um pouquinho. Mas realmente foi uma emoção muito grande. Mas eu não diria que é um favorito. Eu tenho todos os livros, eles foram uma jornada diferente, e muito especial em vários aspectos, né? E esse aqui, por conta da questão da infância e da nostalgia e de conhecer todo mundo, ele, claro, ele vai ter um carinho muito grande, né? Porque quando eu lembro de quando eu fui fazer Rá-Tim-Bum, quando eu fui fazer faculdade de Rádio e TV, eu lembro de ter falado isso no começo da faculdade. Eu falei, já imagina você ter trabalhado na produção de um Rá-Tim-Bum, de um Castelo Rá-Tim-Bum? E eu nunca ia imaginar que 20 anos depois, porque eu comecei a faculdade em 2004, 20 anos depois eu ia estar lançando um material desse. Então, assim, é emoção indescritível. Eu sempre falo assim, que eu também sou formado em rádio e TV, hoje eu sou jornalista, a gente acaba, né, Fernando, indo por esse ponto, por pessoas geniais e com sensibilidade tremenda, como o Flávio, né? Flávio, hoje vai ser uma rasgação de seda aqui para você, vai ser um arquivo confidencial. Mas, assim, é importante isso, a gente colocar esse ponto aqui no livro desse, porque um fato importante desse, como o meu canal trabalha com a memória da TV, esse livro é o resgate histórico de um ponto importante da memória da televisão, de uma fase da televisão, porque hoje nós não temos mais programas infantis, a não ser o Quintal da Cultura, e acabou. Não há mais programa infantil na televisão aberta. E, Flávio, aproveitando esse ponto, já que você vivenciou, você viveu, criou, viveu aquilo ali, o que você descobriu de novo? Fazendo o livro, vendo as entrevistas, revendo seus colegas, o que você descobriu nessa jornada? Olha, sinceramente, acho que eu não descobri nada. Eu lembrei de muita coisa que eu tinha esquecido completamente.
Porque, por exemplo, o Rá-Tim-Bum foi feito há quase 40 anos atrás, né? 89. 89, então é menos, 30 e não sei quantos anos. E é engraçado que esses programas têm a ver com os meus filhos também, que foram crescendo, né? Tem um que nasceu e fez o papel dele mesmo no Mundo da Lua, né? Não sei se você sabe disso, que o bebê que nasce, que aparece no final do programa, era meu filho. E a Mira, quando ela estava grávida no programa, ela estava grávida de verdade, né? E aí ele foi crescendo, e o outro foi ficando adulto. Então, mistura muito com a minha vida. Minha vida, durante muito tempo, teve uma brecha bem grande entre o Castelo e o Ilha Rá-Tim-Bum. Mas entre o Catavento e o Castelo, foi assim, minha vida foi fazer esses programas, principalmente, né? Mais do que tudo. Tem uma coisa, eu até vou deixar uma pergunta aqui, que a minha esposa queria fazer para você, porque ela é uma fã incondicional de Mundo da Lua. Tá. Eu moro em Santo André, fui até ver o filme, que fizeram o documentário do Mundo da Lua, né? Uns 10 anos atrás, mais ou menos, exibiram numa praça. Ela foi ver esse filme, ela se emociona falando do Mundo da Lua, e ela tem uma curiosidade, que eu acho que talvez seja até a curiosidade de algumas pessoas que acompanham o seu trabalho. Tá. A gente vê que, claro, você tem o seu trabalho voltado também ao público adulto, mas a gente fala muito do trabalho voltado ao público infantil e infanto-juvenil. Como é que foi a sua infância, Flávio? Como é que foi esse ponto que te ajudou a você pensar muito nesses programas que você fez? Como é que a sua infância, a história da sua infância, se liga a esses programas? Bom, na infância, eu podia dizer que eu vivi no Mundo da Lua, porque isso é realmente verdade. Eu era distraído, entendeu? Não, era não. Era não. Vou discordar de... tá. tá. Distraído. Mas eu era mais distraído ainda, entendeu? Porque eu ainda estava descobrindo o mundo, né? Então, tinha muita coisa que eu levava susto. Inclusive, eu tinha um problema com o cachorro, porque eu tinha aula de piano. Naquela época, as pessoas tinham aula de piano, assim, aleatoriamente. E eu ia a pé. Imagina uma criança, acho que tinha, sei lá, 7 anos, eu ia a pé andava, sei lá, 6 quarteirões sozinho. E no caminho tinha 2 cachorros que latiam para mim. Aqueles que você não está esperando, eles... Isso acontecia toda vez que eu ia para a aula e voltava para casa. Então, eram 4 sustos que eu levava. E todo dia, a hora que eu estava saindo de casa, eu falava, hoje eu não vou levar susto, porque eu sei que naquele lugar, naquela casa tal, vai ter um cachorro. Mas até eu chegar nessa casa, eu já tinha esquecido. Eu já tinha pensado outra coisa. Eu vivia pensando coisas assim. Eu não sei se eu era normal, mas eu acho que não. Eu acho que eu era, assim, mais imaginativo, não sei dizer exatamente o quê. Mas eu pensava muito em filmes, eu adorava em filmes. Para mim, assim, o programa era me levar no cinema. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava em teatro também, que era uma coisa que eu nem sabia que existia direito. É muito louco isso, porque eu fiz, quando eu tinha 6 anos, eu fiz um curso que era de teatro e de artes plásticas, ao mesmo tempo, para crianças. Na FAAP, que é Fundação Fundação Armando Álvares Penteado, né, que tem no Pacaembu, que agora tem várias faculdades, eu nem sei quantas. Mas, quando eu tinha 6 anos, era um lugar que tinha sido construído pelo Armando Álvares Penteado para ser assim, tipo de um palácio das artes, entendeu? Só tinha cursos livres. E aí, então, era um curso super legal. E aí eu descobri que existia uma coisa chamada teatro. E eu fui, assim, engraçado, teatro, quando a pessoa faz uma certa idade, nunca mais ela para de ter vontade. Mesmo que ela nunca mais faça, ela sente uma vontade, que nem eu. Faz tempo que eu não faço uma peça no palco, né? Eu não perdi essa vontade de uma hora entrar no palco. É uma coisa muito esquisita. É um tipo de doença, sabe? Que a pessoa não sabe, não tem remédio para isso. Então, minha infância foi assim, eu já desenhava desde sempre, por isso que eu fui parar nesse curso, inclusive, porque era de artes plásticas também, né? Desenho, pintura, etc.
E aí, na televisão, quando eu era... Olha como eu sou antigo. A única coisa que tinha para criança assistir, tinha um programa chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo. Já foi uma primeira versão desse programa, que era em branco e preto e tinha, assim, sei lá, 3 cenários. A sala do sítio lá, tinha um quintal, e aí tinha um outro que era mais uma continuação, assim, onde parecia, sei lá, outras coisas. Mas, além disso, tinha 2 programas. O Pim Pam Pum, um nome muito bom, né? E tinha o Pullman Júnior, que era patrocinado pela Puma, é claro, e tinha um boneco assim que inflava, e aí, quando acabava, desinflava. E o que passava nesses programas? Além de uma apresentadora que falava, ai, como você chama? Quantos anos você tem? As minhas perguntas para todas as crianças durante a minha infância inteira. Ela nunca inventou uma pergunta nova. Mas eram mostrar desenhos animados muito antigos e sem dublagem. Era tudo em inglês. E as músicas eram assim do começo do jazz, sabe? Era uma coisa assim que até hoje eu escuto, assim, me dá assim, uma coisa. Deve ser parecido quando vocês ouvem assim, um bum 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 Rá-Tim-Bum, ou sei lá, a música do Rá-Tim-Bum. É desse jeito mesmo, Flávio. É desse jeito mesmo. Minha esposa esses dias estavam falando. Sabe o que ela soltou do nada? Professor Miguelin. Esse nome eu adoro. Esse nome é um dos meus preferidos. Então é isso. Então eu estava nesse mundo, entendeu? Entre o Sítio do Pica-Pau Amarelo e os desenhos animados, que por serem dublados, a gente tinha que inventar, entendeu? O que estava acontecendo. Porque tudo que era falado era em inglês, e a gente não sabia nada, né? Então, as histórias, provavelmente eu ficava inventando uma história nova em cima daquilo que estava sendo apresentado. Então, Não, aí eu muito gostava muito de parecido. ler, eu tinha mania de ler. Para mim, o maior presente, o melhor presente era ou bloco e lápis de cera ou de cor, ou livros. Então, eu vivi assim... Por quê? Aí eu vou contar uma coisa que é meio triste, mas é bobagem. Porque eu tive um tipo de uma doença, na verdade, de vez em quando eu ainda tenho, que chama púrpura, que é uma coisa que dá no sangue, e aí o corpo fabrica poucas plaquetas, que é uma coisa que tem no sangue, que faz o sangue coagular. Então, eu tinha que ficar fazendo repouso, entendeu? Porque tinha que economizar as plaquetas que eu ainda tinha no corpo. Então, eu fiquei bastante tempo em casa, sabe? Aí eu desenhava, aí inventava história, e assistia a televisão o tempo todo, etc. Né? Então, eu tive uma infância assim, meio... Eu não jogava bola, porque nem podia, mas eu também não gostava muito, porque eu era péssimo também, né? Toda vez que eu joguei futebol, eu fui pro gol. Falava, você pro gol. As pessoas eu nem tinha a chance de falar, quem sabe eu aprendo. Não, você vai pro gol, porque eu jogava pro cara errado. Teve uma vez um acampamento que eu fiz 5 gols contra, porque eu me confundi. Você imagina o quanto que eu era distraído, né? Então foi assim. Muita coisa que acontece no mundo da Lua tem a ver comigo. E tem a ver também com meu filho mais velho, o Leonardo, que é o Diego de Los Angeles. Muita gente não sabe disso. Lá eu sou tio, mas na verdade eu sou pai dele. E ele também tinha essa cabeça, assim. Ele tem até hoje, né? É biográfico. O mundo da Lua é muito biográfico. Assim, tem coisas biográficas, né? Sim. Principalmente do Leonardo. E da Mira. A Mira, às vezes, ela ficava meio assim incomodada, ela não sabia por quê. Depois ela falou, por quê? Porque eu estou tendo que fazer de mentira uma coisa que eu fiz na vida real. Porque eu aproveitava tudo, né? Assim, era uma família como a nossa, que tinha um filho de 12 anos que falava. Ele, inclusive, me contou que ele fazia umas gravações, mas era escondido, eu nunca vi ele fazer isso. Ele tinha um gravador lá, bem vagabundo, daqueles que, sei lá, como ele fazia para gravar, e ele falava coisas. Ele não falava alô, alô, ele está até chamando, mas, sei lá, provavelmente eu passei uma vez pelo quarto dele e vi ele falando no microfone, e ficou isso na minha cabeça. Mas muita coisa é inventada também, né? Não vou falar que tudo aquilo aconteceu mesmo, porque não é verdade.
Não, e eu, na minha opinião, acho que de muita gente é um dos melhores seriados da televisão, e eu coloco não seriados infanto-juvenil, eu coloco como seriado, Seriado. dentro de tantos outros que a gente tem aí, que pode colocar Grande Família, Malu É. Mulher, enfim, tantos outros que foram criados. Eu acho que o Mundo da Lua, ele é um dos melhores seriados já feitos. Ô, Fernando, o que eu queria te perguntar, se você entrevistou no seu canal, que está no teu livro, muita gente, muita gente. E eu queria saber o que você sentiu dessas entrevistas, dos atores, dessas pessoas que contribuíram para esses programas, tantos programas que você cita no livro e você citou nessas entrevistas. O que você sentiu dos atores a eles relembrarem as histórias, os episódios, os programas, enfim, o que você sentiu desses atores? Bom, dos atores, eu vou falar primeiro eu. Eu sentia medo primeiro. Por quê? Porque eu não queria fazer as mesmas perguntas que eles já responderam milhões de vezes em várias outras entrevistas. Porque muitos daqueles que vieram aqui, não todos, mas muitos, eles já deram muitas entrevistas, como é o caso do Eduardo Silva, Patrícia Gaspar, Luciano Amaral. Meu, se eu vou trazer o pessoal aqui para perguntar o que eles já responderam em 300 programas, vai ser chato. Então, fazer a pesquisa dava muito trabalho, porque eu tinha medo de... como é que você começou? Aquelas perguntas besta, né? Que é o que todo mundo pergunta, né? Então eu queria fazer e colocar coisas diferentes. E era interessante que às vezes... porque assim, a gente tem uma coisa que é como fã, né? Como fã agora, tá? Por exemplo, o Carlos Moreno. Quando eu conheci o Carlos Moreno, que ele veio aqui a primeira vez, eu perguntei para ele, e o Paulo Contier? Aí ele, não sei. Eu, como não sabe? Não sei, faz 30 anos. Como assim faz 30 anos que você não vê ele? Porque na nossa cabeça, né, de fã e de criança, é tipo assim, eles se veem todo dia. Eles viraram amigos, melhores amigos para a vida toda, entendeu? Então não tem um menor cabimento. Ele, como assim, não vê há 30 anos? Tá maluco? Que isso? Então, e isso foi engraçado quando eu, no bate-papo com o Eduardo Silva e a Patrícia Gaspar, eles falaram isso, que muita gente perguntando para eles, e vocês convivem ainda juntos e tal, né? Que é uma pergunta recorrente, assim, do pessoal. Porque na cabeça do fã, tem essa coisa que o pessoal ainda continua se vendo e que não é uma realidade. E a outra coisa que era interessante é que muitos deles, quando eu falava alguma coisa, aí o pessoal, como é que você lembra disso? Aí eu falei, porque eu assistia vocês todos os dias. Vocês gravaram aquele episódio uma vez. Então vocês não vão lembrar dos episódios mesmo. Mas eu assistia todo dia e, tinha reprise. E a gente viu as reprises muitas e muitas e muitas vezes. Então, como não lembrar? Né? Então eu achava interessante essas duas reações deles, assim, né? De, às vezes, tá descobrindo alguma coisa nova e da lembrança, né? De tipo, putz, eu não lembrava disso, né? Ou eu não lembro disso. Às vezes a gente perguntava alguma coisa e, putz, não tenho a menor ideia como é que era isso. Então eu fiquei mais surpreso nesse sentido. E o que é interessante, acho que eles não fazem ideia, talvez tenham uma mínima ideia do impacto que aquele trabalho criou em tantas pessoas, né? Eles Não podem faz. ter uma mínima noção, mas não a noção total, nunca vão ter. Né? Não, quando a gente começou a postar uns cortes da série que a gente fez, teve o corte das passarinhas, bateu mais de 1,3 milhões de visualizações no TikTok. Com uma porrada de comentário. Do Carlos Moreno, teve vídeo que bateu mais de 600 mil. E aí tinha coisa, claro, muito engraçada de fã comentando, ele também fez o Máscara. Eu falei, não, ele não fez o Máscara, o Paulo Contier. Aí ele, eu pensava que ele também era o Nino. E um monte de gente falando esse tipo de coisa, né? E teve gente que fala, nossa, mas ele não é o cara da Bombril? Então teve uns comentários muito engraçados. E quando eu falei pro Carlinhos, ou Carlos Moreno, né? Eu falei, cara, 600 mil visualizações. Ele, que é isso? Que absurdo! Né? Eu falei, porque vocês não têm ideia de quantas pessoas vocês realmente impactaram, que hoje tem a nossa idade, né? A nossa idade, minha e do Fábio, né? Aqui. É um negócio monstruoso, porque... e é engraçado, Flávio, falar sobre isso. Até queria que você falasse também sobre isso, porque a gente fala de uma época
a gente está falando ali da virada dos 80 para 90, né? Uhum. E quais eram os grandes sucessos daquela época? Sucessos comerciais, vamos dizer assim, né? Xuxa, o Bozo, Mara Maravilha, Angélica, e eram programas infantis de auditório. Aquilo ali não havia educacional nenhum. Me perdoem os fãs da Xuxa, não educava nada aquilo ali. E Não. aí, eu queria falar com você, Flávio, porque é o seguinte: como é que foi criar esses programas muito diferentes do que era na televisão convencional, vamos colocar assim, Ah, e você sentir esse sucesso tão grande numa época que a Xuxa estava dando 70 na Globo, 70 pontos de manhã, às vezes dava isso, com um SBT com cheio de desenho que também batia ali com a Globo. Como é que foi criar esses programas, fazer sucesso com esses monstros, né, sagrados dos programas infantis daquela década? então, a gente. O primeiro que eu fiz, que foi o Catavento, eu não tive nada disso, porque continuou pouquíssima gente assistindo. Porque era um programa que já era especial, que inclusive ele já tinha o formato do Rá-Tim-Bum, que era tudo de pedacinhos, né, que se combinavam de maneiras diferentes. Mas só que era pobre. Era um programa que tinha uma verba minúscula, então não dava para fazer figurino, fazia uns cenários que eram meio assim, que servia para qualquer coisa. A produção era super pequena. Inclusive, tinha coisas, assim, é uma coisa que eu conto sempre, mas é porque que é ridículo, assim, mostra o quanto pouco eram os recursos. Para fazer uma banana, 2 bananas, 3 bananas, teve que pedir 3 bananas na lanchonete da TV Cultura. Você não sabe como foi difícil, porque eu acho que 3 pessoas tiveram que assinar. Eu falo que tiveram que carimbar, mas não é verdade. Eles só assinaram para sair 3 bananas da lanchonete que depois podiam ser devolvidas. Mas você imagina, né? Era uma coisa assim, realmente. Não é que era pobre, mas tinha poucos recursos, né? Você fala assim, nossa, como que fizeram um programa tão bonito como o Castelo Rá-Tim-Bum? Com dinheiro. Custa, vai fazer o quê? Né? Não dá para fazer uma coisa que seja bonita e edificante, que fale de coisas legais e sem recurso nenhum. Porque, por exemplo, o Chaves é um programa baratíssimo, né? Porque tem, sei lá, um cenário, 3 no máximo, né? E tem lá aqueles mesmos atores, eles ficam fazendo um monte de história, então é tipo circo, né? E dá muito certo. Mas é um tipo de é uma coisa que é só aquilo, né? É como se fosse aqueles palhaços antigos que faziam sempre os mesmos números, né? Quando eu era pequeno, um dos programas que eu assistia era um de circo, chamava Circo Gincana Que Bom, não sei, tinha um que chamava Gincana Que Bom também, mas um que era de circo, que era assim, eram os mesmos palhaços que faziam praticamente as mesmas palhaçadas todo domingo e a gente assistia. Mas tem essa parte educativa que começou de um jeito assim também, era meio complicado, porque a gente tinha que seguir o currículo oficial da pré-escola da rede pública do Brasil. Então, tinha uma coisa que era feita lá pelo MEC, que era uma lista de coisas que tinha que constar num curso de pré-escola, né? Que tinha pouquíssimo. Por isso que esse programa foi feito, exatamente para suprir essa necessidade, né? E aí, quando fui fazer o Rá-Tim-Bum, era a mesma lista. Eu estava cheio de fazer aquelas mesmas coisas, porque era restrito, sabe? Por exemplo, tinha cores, frente atrás, lado direito, lado esquerdo, sei lá, pequeno e grande, essas coisas mais básicas que você puder imaginar. E a gente tinha que ficar inventando novas maneiras de mostrar aquilo, né? E aí tem uma coisa até engraçada, que no Rá-Tim-Bum tinha um pessoal novo que nunca tinha trabalhado lá, né? O Fernando entrou com a turma dele e estava acostumado a ficar inventando coisas. O Fernando Meirelles, não o Fernando Vitor. Também, né? Então, tinha coisas que ele simplesmente mudava o cenário. Tinham feito o cenário, ele falou, não, o cenário não é bom. Aí pediu uma lona, põe uma lona atrás, e o cenógrafo queria se matar, né? Claro, porque ele inventou o cenário, fez o cenário que não foi usado, né?
Mas tem essa coisa de inventar, entendeu? Esse programa, para mim, foi o mais útil, vamos dizer assim, porque centenas de pessoas experimentaram coisas, escrevendo, atuando, fazendo cenário, fazendo figurino. O figurino, então, era uma maluquice. A mesma pessoa, que é o Carlos Gardim, inventou quase tudo aquilo sozinho. E aí tinha horas que ele não tinha dinheiro suficiente, então tinha que ele queria fazer uma saia enorme, aí ele pegou um monte de plástico e fez, entendeu? E ficou super legal, né? Mas é uma coisa que nunca tinham feito no Brasil, uma saia de plástico. É uma coisa que não passava pela cabeça de ninguém, né? E tem gente que nem percebeu que é de plástico, por exemplo, né? E aí teve coisas também que ele depois, assim, umas crianças no estúdio com tinta e pincel, e aconteceram coisas lá que foram pro ar. Eu me perdi um pouco, eu não lembro muito bem. Como que começou essa... É a resposta da pergunta... Era a questão de você enfrentar os programas infantis da Globo, SBT, Manchete, enfim. Então, mas como eu comecei sem nenhuma... eles não tinham expectativa nenhuma de audiência, entendeu? A TV Cultura dava traço. Então, assim, eu não sei quantas mil pessoas tinham que estar assistindo televisão para dar um ponto, não chegava, né? nessa quantidade, entendeu? Então, não tinha essa expectativa. Tanto que isso foi uma coisa que a gente tinha liberdade para inventar, entendeu? Podia não dar certo. Teve coisas que eu inventei, que aí depois eu fui no ar e falei, nossa, isso não deu certo, não fiz mais. Aí outras eu falava, nossa, isso ficou legal. E eu fazia mais, entendeu? Então eu tive uma oportunidade, assim, raríssima, de fazer um programa. Eu aprendi a escrever programa para criança educativo fazendo isso mesmo, entendeu? Foi sensacional. E depois o resto foi uma continuação, na verdade, com mais liberdade, vamos dizer. Se bem que eu estou falando bobagem. Você sabe que às vezes eu começo a falar uma coisa e eu mesmo discordo de mim mesmo no meio da frase. Acabou de acontecer isso. O que eu ia falar? Eu não vou falar o que eu ia falar, porque eu não estava concordando. Bom, teve programas assim que o objetivo era mais pesquisar. E esse, o Rá-Tim-Bum, era o rei, né? Assim. Mas, por exemplo, as coisas que eu fiz no Revistinha, não sei se você assistiu o Revistinha? Sim, eu lembro. Eu vi reprises. Eu fazia a parte que era a parte gravada. E tinha a parte ao vivo, que era uma loucura, né? E tinha essas partes gravadas, que era principalmente de humor. E aí eu podia inventar qualquer coisa, porque tinha coisa da pedagogia, mas eu inventava uma cena, aí eu punha solidariedade, uma coisa qualquer, só para fingir que... E, na verdade, não estava fingindo, era falando de coisas legais mesmo, né? Nunca teve, assim, violência, nem falar, entendeu? Era sempre uma coisa edificante, vamos dizer. E aí, quando começou o Rá-Tim-Bum, foi um susto muito grande para todo mundo. Ninguém esperava que fosse fazer tanto sucesso. E eu acho que fez tanto sucesso quanto a Xuxa, o Chaves, com aquele o Palhaço Bozo, mas não de manhã, porque passava 3 vezes por dia o Rá-Tim-Bum. Passava de manhã, de tarde e de noite, que é um horário absurdo. Às 7 horas da noite, que está tendo assim, um horário nobre na televisão aberta, dava audiência, o Rá-Tim-Bum. E aí o Mundo da Lua, então, foi um absurdo. Foi loucura. Até perguntar isso para o Fernando, que o Fernando deve saber a informação por ele ter pesquisado a profundo e também ser conhecedor. Falando do Mundo da Lua, né? Porque muita gente até fica espantada quando descobre que o Mundo da Lua passou na Globo, né? Então, Fernando, você acredita que o sucesso do Mundo da Lua, da questão, foi muito mais na cultura ou na Globo? Porque eu me lembro da Globo. Na cultura, sem dúvida. Eu não me lembro dele na Globo, eu me lembro dele na cultura. É que passou uma vez só. Só uma vez. Porque aí o pessoal fica com ciúmes. Tá dando muita audiência isso aí, nem é produção nossa. Quando a gente fala de televisão, rádio, teatro, um dos maiores problemas desse meio é o ego, né? Então, o pessoal, não, isso aí
Ai, caiu o livro aqui. Deixa de lado. Estava previsto que ia passar. Tinha esse direito lá no contrato que foi feito entre a Globo. Eles estavam cedendo os atores, né? Eles falavam, não, a gente não vai exibir isso. Mas foi um sucesso tão grande que aí nas férias eles colocaram. Nas férias de verão, né? Não, porque eu acho que ele é muito bem feito, o programa. E tem uma questão também que ele passava em horário nobre, então enquanto estava passando novela, ele era exibido. Então, como a novela também era uma coisa que não era uma coisa para criança, aí a criança ficava meio sem opção, vai assistir o Mundo da Lua, e aí virou aquela febre, né? E era engraçado porque às 7 passava o Mundo da Lua, aí depois às 9 passava O Dono do Mundo, que era a novela que o Fagundes estava fazendo ao mesmo tempo. Essa é uma loucura. Porque lá ele era o vilão da história, que é o principal, inclusive, protagonista, que era um canalha, e aí ele era o pai bonzinho, que era professor no Mundo da Lua. E você vê a genialidade do texto e do ator quando você consegue ver ele com bigode nas duas produções e você separa um do outro. Você não enxerga um do outro. Isso é perfeito. Junto com um ator genial como é o Fagundes, com um texto ótimo, acabou. O cara, ele era um desgraçado no horário das 8, mas na cultura ele era o pai bonachão, professor, classe média, com as dificuldades que todo mundo tem. Então, é genial isso. Acho que isso... o elenco também, né, Flávio? O elenco era incrível, né? É incrível. Realmente, tem lá o Gianfrancesco Guarnieri fazendo o papel do avô, e como era por vontade, eu nunca vi uma pessoa com mais, assim, desprendimento. Para ele era apenas um ator que estava ali fazendo. Nossa, nunca vi uma pessoa tão assim. E foi um privilégio, que inclusive foi a última vez que a Globo emprestou atores. Porque eles deixavam, o Tony Ramos fez várias coisas, inclusive o Fagundes fez também, várias coisas. Aí, por causa do Mundo da Lua, eles mandaram um comunicado assim: por favor, não peçam mais, para a gente não ter que falar não para vocês, porque chega. Porque, né, foi uma coisa meio maluca que aconteceu. Não, mas eu queria te falar uma coisa que é uma das coisas que eu mais ri na minha vida, e eu rio até hoje, é você apanhando do Guarnieri naquele episódio. Sim. E eu vejo na tua cara, Flávio, que você queria rir. Não, você se esconde. Porque ele te bate de uma forma que aquilo é genial. Você e o Fagundes apanhando. Aquilo é maravilhoso. Tem gente que acha que a gente estava querendo rir os personagens. Porque acontecia às vezes na minha casa. A minha mãe às vezes ficava meio maluca, porque a minha irmã mais velha punha ela louca. Então ela vinha e batia em mim, na menor, sem às vezes saber direito por que ela estava batendo. E a gente ria, porque era tão absurdo, era uma situação tão ridícula. E aí, essa foi a minha sorte, entendeu? Quando eu fiz, porque eu fiquei tão nervoso de me ver naquele espaço pequeno, eu e aqueles dois monstros, e ter que fazer uma cena de briga ainda por cima. Nossa, e quando eu fico nervoso, eu tenho vontade de rir. Então, era um riso que era uma mistura de que bom que eu estou aqui, com meu Deus, olha o que está acontecendo comigo, alguém me salve. E o Guarnieri não tinha uma cena que ele fizesse que ele não inventava uma coisa a mais. E ele inventou coisas que ele falou, por exemplo, eu me lembro perfeitamente dele falar: sabe quando que vocês vão ser pessoas decentes? Quando as crianças criarem, as galinhas criarem dentes. Que era uma coisa que não estava no texto, eu não estava esperando, entendeu? Que ele falasse isso. Fora o que ele bateu em mim e no Fagundes também, né? Juro, foi um dos melhores momentos da minha vida, assim. Não tenho nem como escrever o que foi isso. Tem uma coisa legal do... Você apanhando, viu? Tem uma coisa legal do Guarnieri, quando ele deu uma entrevista para o Roda Viva, e ele falou do Mundo da Lua, e ele falou: eu nunca imaginei que hoje as crianças me param na rua e eu sou o vô do Lucas Silva e Silva. Eu sou o vô Orlando, entendeu? E ele falando assim com o maior orgulho, né? Não com um desdém, nada disso, né? Falando bem, falando, que coisa legal, né? E tem o Ken Caneco, que fazia o tio oriental do Lucas Silva e Silva, né? Era o tio Cato.
a gente conseguiu também gravar um depoimento dele. Ele falou assim, Fernando, era muito legal. Às vezes eu ia nos lugares assim, e tava o Fagundes, e tava o Gianfrancesco Guarnieri, e eles, quem, não sei o que e tal, e o pessoal olhava, né, o pessoal da produção, que é esse cara aí que os caras conhecem, né? E ele compartilhou um pouco disso no depoimento dele, como é que foi trabalhar com o Gianfrancesco Guarnieri, com o Antônio Fagundes, né? A Leila mesmo falou assim, vai sair a entrevista dela na semana que vem, o pessoal vai conseguir acompanhar. Mas ela falou que, o Guarnieri chegava para mim, para Leila, né, que era a produtora, e falava, olha, eu vou no banheiro rapidinho, mas eu já volto, tudo bem? E ela falava assim, Guarnieri tá pedindo para mim para ir no banheiro. Né, não precisa. Então ele, de uma educação, assim, de uma simpatia, e tudo, né, e tá bom, isso e tal, e que ele não precisaria ter, vamos dizer assim, né, você vai no banheiro, vai e faz os outros esperar, como muita gente faz, né? Mas ele não, ele é realmente um gentleman, vamos dizer assim. E você entrevistou o Fagundes, né, Fernando? Aí, saiu essa entrevista ou não? Não, vai sair agora dia... essa tá lançando dia 2, dia 3 vai sair. Dia 2 agora sai da Marisa Hort, dia 3 sai a do Fagundes. Vamos lá, só para não dar uma pitadinha para o pessoal ver o vídeo lá no seu canal. Como é que foi essa entrevista com o Fagundes? Ele relembra também com muito carinho o Mundo da Lua? Como é que foi ele relembrar? Primeiro foi muito engraçado, porque eu quase desliguei na cara do Antônio Fagundes, né? Porque foi o seguinte, o Flávio falou assim, eu passei o seu telefone pro Fagundes. Aí eu falei, tá bom, e daí? Fagundes passou meu telefone, tá, ele... né? Porque eu tenho o telefone dele, mas eu não posso dar para ninguém, né? Porque... Claro, aí eu tô em casa trabalhando, aí código do Rio de Janeiro me ligando, e eu não conheço ninguém no Rio de Janeiro. Eu tenho um ou outro amigo, mas ninguém me liga, né? Aí eu falei, é golpe isso aqui, é telemarketing, sei lá, eu não ia atender. Aí eu falei, vou atender. E aí quando eu atendo um número que eu não conheço, eu atendo meio mal educado, né? Porque eu já sei que é telemarketing, alguma coisa assim. E aí eu falei assim, pois não, eu nem atendo alô para evitar as máquinas de telemarketing de robô e tal. Pois não, Fernando? Quem que é? Aí, Antônio Fagundes. Hã? Aí, o Antônio Fagundes, o Flávio passou teu telefone para eu participar aí do seu programa e vocês estão fazendo... Hã? Eu entrei meio assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? É o Antônio Fagundes e tal. E aí eu, né, obviamente reconheci a voz e tal. Aí eu falei, não, claro, Fagundes, então, você vai vir para São Paulo? Vamos marcar. E aí marquei com ele e fui gravar ele lá no Tuca, porque ele tava ensaiando com uma peça. Eu acho que tá rodando agora a peça dele, né? Eu não sei. Assim, maior sucesso. Ele tava ensaiando lá no Tuca, eu fui gravar ele lá e... Cara, super simpático, super solícito, relembrou tanta coisa bacana do Mundo da Lua, e eu perguntei para ele justamente dessa cena aí que eles fizeram como se eles fossem criança, né? Aí ele falou assim, é legal você perguntar, mas a gente não lembra. Ele não lembra. Então, o Flávio ele lembra muito bem. E aí o Flávio entra na entrevista com um comentário falando da entrevista, assim. Mas olha, ele lembra com muito carinho. E na entrevista ele até brincou: quem sabe a gente não volta aí com uma nova versão do Mundo da Lua? Quem sabe? Eu falei assim: olha, eu vou ser o primeiro a apoiar essa decisão, se vocês voltarem, e eu quero ser contratado para servir o cafezinho do pessoal do elenco lá. Não, Flávio, você já pensou nisso? A gente tem visto tanto retorno, né? Então, porque assim, a TV Cultura, ela pertence à Fundação Padre Anchieta, né? E fundação é uma coisa que é sem fins lucrativos e ninguém pode ser dono de nada. Não dá para falar assim, essa cadeira é minha. Não, é da Fundação Padre Anchieta, entendeu? Esse programa é da Fundação Padre Anchieta. Os direitos autorais não tem, entendeu? Ninguém é dono disso, porque é da fundação. Então, eu
propus isso algumas vezes, de ter uma nova versão, né, do Mundo da Lua. Mas é a primeira vez que talvez que acharam uma boa ideia. E estão trabalhando para isso. Agora, custa caro, né? Um programa daqueles. Imagina para refazer aquele cenário, por exemplo. Aquilo era uma casa, praticamente, né? Inclusive, assim, não era uma casa... Não era um cenário como é normalmente de novela, que às vezes tem só, assim, um quadrado, assim, um lado e a parte de trás. Não, era assim, parecia que você estava dentro de uma casa. Só que era bem grande, né? Os cômodos, e tinham paredes que saíam. Então, dependendo de onde ia filmar, afastava a parede, né? Caríssimo aquele cenário, porque é tudo construído com madeira, etc., né? Então, depende disso, depende de sair um dinheiro grande o suficiente para fazer de novo tudo aquilo. Não, e é genial porque parecia que era uma casa. Parecia que era uma casa de verdade. Por isso que é um programa... Quando o programa ele é trabalhado nos mínimos detalhes, ele é perfeito. Só para finalizar essa parte do Mundo da Lua, o Fernando, o Luciano Amaral, você chegou a falar com ele? Sim, ele veio aqui junto com a Mira Har. A gente fez um episódio diferente, porque falei, não adianta, né? Então eu entrevistei os dois juntos, e eu acho que eles não tinham dado uma entrevista juntos até então. Eles fizeram uma live no meio da pandemia, o Luciano falando com a Mira, e aí eles deram a entrevista juntos aqui. Mas ele veio, tá no livro também, tem um outro depoimento dele contando uma curiosidade sobre a Cobra Celeste. Não vou falar o que é, que se o pessoal quiser... Então, adquira o livro, Alô, Planeta Terra Chamando, vai ter um QR Code aqui que a pessoa pode assistir o depoimento. Mas foi super bacana. Ele não se incomoda, né, com essas ligações que fazem dele, porque agora ele já tá com mais de 40, tudo. Ele nunca se incomodou de ser sempre lembrado, porque eu acho que ele é mais lembrado pelo personagem dele do Castelo do que do Mundo da Lua? Ou é... Não. Não, o Mundo da Lua é muito mais marcante do que... O Lucas Silva, né? Ele é um personagem que é o principal, né? O protagonista. Todas as histórias, são poucas cenas que ele não está presente. Ele trabalhava feito um louco, assim. Mas para ele estava quase brincando ali. Por isso que é tão legal também. Porque ele se sentia muito bem ali. E fora que era como se fosse a casa dele mesmo, porque depois de meses... tinham aquelas mesmas pessoas, toda a produção eram as mesmas pessoas também, e aí parecia uma casa mesmo, né? Era confortável ficar naquele cenário. E foi muito legal porque... Pode falar. Não, que foi muito legal quando ele veio aqui, porque assim, o que eu vou perguntar pro Luciano Amaral, porque ele sabe tudo do Mundo da Lua, né? E no final do programa eu tinha tipo um quiz, que eu brincava com os personagens. O que tal, não sei o que aconteceu, fazia algumas perguntas. E eu falei, qualquer coisa que eu vou perguntar pro Luciano Amaral, ele vai saber. Aí eu comecei a assistir os episódios, cara. Aí eu falei, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que ele não vai saber. E eu perguntei para ele qual que era o modelo e marca do carro do vô do Lucas Silva. Porque ele tinha o carro que ele ficava consertando ali na oficina. Não sei se você lembra, Fábio. E aí ele ficava ali consertando e tal, mas não aparece em momento nenhum. Aí ele obviamente não sabia, aí eu tirei vários prints assim de quando apareceu o carro, mandei para um amigo meu que tinha um outro amigo que era especialista em carro, e ele falou, provavelmente é essa marca e esse modelo. E eu pesquisei na internet e realmente ele bate muito com todas as características do carro. Mas foi difícil também. Não, tá vendo como o Fernando é? O Fernando ele vai nos detalhes, isso que é legal. Ele vai nos detalhes, porque esse programa ele é muito marcante, por isso que eu falo, ele é um dos melhores seriados já feitos para a TV, porque ele é trabalhado nos mínimos detalhes, é uma questão da família, não se envolve apenas o pai, a mãe e a irmã, envolve o avô, envolve o tio, a tia, vem um primo, é uma questão que a gente se encontra com a nossa família também. É a típica família paulistana, né? Que se a gente se enxergava muito. E eu acho que falta muito isso hoje em dia, porque tratava a criança como inteligente. Não tratava a criança como uma coisa boba. Tinha lição de moral, tinha um ponto que falava, olha, essas são as consequências das suas atitudes. É isso que levava muito. Você não vai tomar banho? É isso que acontece. Você não quer dormir? Olha só. Então, era muito legal porque era uma forma de levar uma lição de moral sem jogar na cara,
né? De uma forma muito criativa e de uma forma com que a gente se olhasse com a nossa família, né? E, aliás, você, Flávio, botou muita gente com medo por causa daquele lobo mau, né? Você sabe disso, né? Que aquilo era aterrorizante, viu? Não, mas não é culpa minha. A culpa é do Silvio Galvão, que é um louco, que foi a pessoa que fez aquele lobo. Porque ele é tipo mágico. Por exemplo, o cenário da Lua tem 3 histórias que se passam na Lua, né? Não era para ter. Eu tinha escrito uma história só, que eles vão para a Lua, ele vai junto com o avô, que falaram, não vai dar para gravar isso, porque esse cenário é impossível de fazer, porque é caríssimo, a gente não tem esse dinheiro. Aí o Silvio tanto fez que ele catou um monte de pneu velho, colocou umas lonas, jogou lá uma coisa, um material lá, tipo fiberglass, assim, fez a Lua. Aí pôs um pano preto, com furinhos, com luz por trás, ficaram as estrelas. Então, se olha, juro, todo mundo já, nossa, esse cenário é maravilhoso. Eu falei, você não faz ideia de como é simples como foi feito. E ele foi a pessoa que fez não só o dragão, que aparece na Lua, como também o lobo mau da Lua também, que teve em outro programa. Acho que no Castelo também tem um lobo mau também, que todo mundo fala. Tem, é o mesmo. O lobo mau que aparece no Castelo é a mesma roupa. Para respirar. Ele fez uma coisa tão perfeita de lobo que um ser humano não podia respirar. Então falaram, não pode, porque tem que ter uma pessoa especializada para isso. E aí ele falou, não, então eu fico aí dentro. E ele 2 vezes teve que ser socorrido, porque ele praticamente desmaiou, porque ficou tempo demais sem respirar, simplesmente. Ó, tem uma curiosidade que as pessoas não sabem, que é o seguinte, qual que é a ligação do Mundo da Lua, Castelo Rá-Tim-Bum, Gloob Gloob, com a escultura que existe no Conjunto Nacional, ali daqueles materiais recicláveis do Dom Quixote? Sabe que escultura que é, Fábio? Que tem ali no hall, eu vou pôr aqui, eu não sei se o pessoal consegue ver aqui a fotinho, mas tem uma escultura no Conjunto Nacional que é o Dom Quixote, que está ali. Qual que é a ligação entre esses programas e essa escultura? Sabe dizer? Alguém? O Flávio já sabe, que eu contei para ele. Não vale, né? Você já me falou. É o próprio Silvio Galvão. O Silvio Galvão que fez os cenários, fez a cabeça dos Gloob Gloobs e tudo mais, fez a maquete do Castelo Rá-Tim-Bum, é o cara que fez o Dom Quixote, a escultura do Dom Quixote, que tá lá no Conjunto Nacional. Passei lá semana passada e tá lá, que a escultura foi feita pelo Silvio Galvão. Quem iria imaginar, hein? Que loucura. Tá lá faz muitos anos, né? Tá muitos anos, desde que minha mãe trabalhava lá, já no Conjunto Nacional, já tinha essa escultura lá, e muitos anos, imagina, não tinha ideia. A gente não para ler as coisas, né? Para quem não entendeu, o Conjunto Nacional era onde ficava a Livraria Cultura, né? Que agora fechou as portas, né? Então era o Conjunto Nacional muito antigo e muito claro, o ponto de encontro, né? Quantas vezes eu não fui lá em São Paulo, ali na Avenida Paulista, é isso aí. Ô, Flávio, eu queria te perguntar uma coisa, acho que tudo foi muito falado do Castelo Rá-Tim-Bum. Enfim, tudo foi respondido, muita coisa relembrada, especiais, exposições. Eu queria saber de você, você imaginou que esse programa ia ser tão cult assim? Que esse programa ia ser tão reverenciado como ele é hoje? Com exposições, tudo lotado, especiais, todo mundo assistindo, produtos sendo comprados. Você acreditava que ele ia ser tão cult assim? Não, ninguém sabia que ia ser desse jeito. É claro que a gente sabia que era uma coisa muito especial, porque foi como o Rá-Tim-Bum, né? Ou mesmo o Mundo da Lua, era assim, tinha um cenário sensacional, os figurinos eram lindos, tinha muita coisa. Tem muitas coisas dentro do programa, né? Isso aí é um pouco assim a minha megalomania junto com a do Karl Hamburger, que a gente inventou o programa juntos, né? E tem até umas coisas que ele inventou sozinho depois. A gente não fazia a menor ideia. A gente sabia que ia fazer sucesso, porque o Mundo da Lua tinha feito, o Rá-Tim-Bum também, né? Mas essa loucura de falar em Castelo Rá-Tim-Bum e as pessoas ficarem quase histéricas é muito louco.
É louco demais. Porque eu comparo muito essa questão do Castelo. Talvez pode até estar exagerando, eu acho que não. Eu acho que o Castelo tem a mesma força do Chaves, por exemplo, no Brasil, Sim. né? Claro, são programas distintos, não estou comparando o conteúdo, estou comparando a força que ele tem dentro com as pessoas. São fãs mesmo, né? É uma coisa de culto muito grande, né? É uma loucura. Então, quando eu assisti o piloto, eu não acompanhei as gravações. Quando eu assisti o piloto, foi a primeira vez que eu sou muito chato. Eu sou perfeccionista e para me agradar precisa ser muito bom mesmo. Para os meus padrões, claro, né? Para o meu gosto. Foi a primeira vez que eu assisti e falei, gente, tá melhor do que eu imaginei, porque sempre era menos, sabe? Isso o Rá-Tim-Bum, que é sensacional, né? Que é maravilhoso. E o Mundo da Lua também, né? Eu gostei, achei, que legal, que bom, que deu certo, tal. Mas o Castelo Rá-Tim-Bum eu fiquei assim maravilhado, sabe? Ele é muito forte mesmo. Porque eu acho que tem muitos atores muito bons, tem muito de tudo, né? E tudo de muito bom gosto, assim, é uma coisa realmente especial. Não tem outra palavra para falar. Mas eu acho, Fábio, assim... Fala. Não, pode falar. Não, então, é que o Cal mesmo falou uma vez numa live que a gente estava, eu nem lembro mais onde foi isso, que esse programa, na verdade, ele só ficou desse jeito por causa do Catavento, do Rá-Tim-Bum, do Mundo da Lua, do Clube Clube. Foi uma coisa que foi sendo construída, né? Por exemplo, o Silvio de Abreu, ele começou fazendo coisas do Mundo da Lua e foi até, não chegou no Ilha, mas chegou até o Castelo, né? Por exemplo, e outras pessoas também. Silvio de Abreu, não, Silvio Galvão. Silvio Galvão, eu falei Silvio de Abreu. Silvio de Abreu, você falou. Desculpa. Outro Silvio. Não, mas tem uma questão também que eu acho que é o seguinte: o pessoal do Castelo, na época do Castelo, quando ele foi lançado, eu acho que eles conseguiram sentir um pouco do sucesso do programa. Porque teve teatro, teve livro que, abarrotou de gente nas ruas e tal. O Luciano, a Cíntia, o Fred, o Cássio, eles faziam muito, eles giravam muitos lugares, ia fazer diversas apresentações. Fitas VHS também, Fernando. Fitas VHS. Teve até um jogo de videogame também. Então, eu acho que, assim, de todos os programas, o Castelo, na época, o pessoal ainda sentiu um pouco do sucesso. Diferente dos outros. O pessoal não sentiu, entendeu? Por quê? Porque como a gente era criança, não tinha assim o reconhecimento da criança do ator na rua. Então eles começaram a sentir, quando a gente já ganhou uma certa maturidade, você não é o Euclides do Rá-Tim-Bum? E aí a gente começou a reconhecer o pessoal na rua. Então, por exemplo, muita gente que falou no livro destacou isso. Hoje eu tô no mercadinho, uma pessoa olha assim... Tipo, reconheço essa voz, né? E você não fez Mundo da Lua e tal, né? Então eu acho que muita gente pegar Catavento, Revistinha, o Rá-Tim-Bum e o próprio Mundo da Lua começou a ter esse reconhecimento já 15, 20 anos depois do programa ter ido para o ar. O Castelo, eu entendo que o pessoal já na época sentiu um pouco, entendeu? Mas sabe por quê? Porque foi juntando. Virou uma programação mesmo, sabe? Que quando estreou o Castelo, estava ainda reprisando o Mundo da Lua e o Rá-Tim-Bum, e às vezes passava até o Catavento. Também... Isso, eu assisti o Catavento de reprise. Então, a maioria das pessoas viu assim. Então, e tinha muita coisa comprada fora que era muito bom também, né? Eu nunca lembro aquele dos cientistas. Bickman, Mundo de Bickman. Mundo de Bickman. E tinha uns desenhos animados também que eram muito bons. Então era uma sequência de coisas que as pessoas deixavam a criança lá para assistir, porque tinha muita coisa legal, muito bem feita, e que não era de mau gosto, que não tinha violência, etc, etc. Né? Isso, era isso ou a banheira do Gugu no domingo. Não, você vê hoje, né?
até estava falando com o Fernando sobre isso, que o Luciano Amaral foi no programa da Silvia Popovic e ela fez uma pergunta enquanto era 92, parece, né, Fernando? 91, eu acho 91, né? Entre 91 e 92, Uma criança, né? E ela perguntando questões sexuais, assim. Então, eu acho que havia uma quebra, não havia o limite, que hoje todo mundo fala que a televisão está mais chata. Nesse ponto de respeito, eu acho que é a melhor coisa que aconteceu, né? Então, e outra, a gente vê certas coisas de programas como da Xuxa, da Angélica, daquela época, que era uma coisa que não sei como deixava a gente parado na frente da TV vendo aquilo, né? E é isso que eu falo, eu sempre senti, por exemplo, pessoalmente, até falando pessoalmente, o Rá-Tim-Bum, ele me aguçava não apenas o meu conhecimento ou curiosidade, mas a curiosidade do vídeo. A curiosidade de como aquilo foi feito. Por exemplo, do Pinguim. Era acelerado. Sim. E eu ficava impressionado com a questão de edição, né, do programa, o desenho da casa de Euclides, né? Aliás, Fernando, vamos lá. Tem uma coisa, agora que eu lembrei. Norival Riso era a Esfinge. Uhum. Vê se eu tô naquela... o efeito Mandela, vê se eu tô imaginando isso. Teve um episódio que ele se irritou, né? Digamos, se irritou ali dentro... E levantou e foi embora. Eu acho que eu tô ficando louco, eu não sei. Cara, eu não lembro desse episódio. Foi um dia que você dormiu e você tinha comido muito pastel. Eu não lembro. Não, ele não é que ele se irritou de verdade. O personagem, acho que ele ficou, eu tô viajando. Talvez seja um ponto para pesquisa. Sei. Porque o Norival, eu não lembro. fez coisa no Revistinha. As coisas de humor, umas coisas bem malucas, assim, né? Então, acho que seja um ponto. Não, e tem outra coisa também, Fábio, que é o seguinte: o Norival também fez o X-Tudo. Sim, era muito bom. E aí, no X-Tudo, provavelmente teve alguma coisa nesse sentido, porque era uma coisa mais descontraída, era mais uma coisa de telejornal e tal, e tinha como andar dentro do estúdio. Porque assim, não tinha, no cenário do Rá-Tim-Bum, da Esfinge, não tinha como ele andar, porque ele era preso por duas mesas, entendeu? Então, só para você entender, é assim, era uma mesa que abria no meio e ele entrava com o corpo dele na mesa e aí vinha a parte da frente e a parte de trás. Então não tinha como ele sair andando de jeito nenhum, entendeu? Então talvez foi algum outro programa, não talvez como a Esfinge, tá vendo como a memória é falha? Que pode ser o X-Tudo, porque ele tinha essas sacadas, né? Eu acho que faz sentido de ser memória falha, memória engana. Ah, mas não tem jeito, tem hora também, teve uma vez, o pessoal nos comentários da série, que teve um episódio da sereia com o Carlos Mariano no Rá-Tim-Bum, né? Uhum. Aí eu falei, não, mas o da sereia é na piscina, é num clube. Ele, não, mas teve um da praia. Meu, e eu não tava lembrando. E aí eu achei o episódio, e aí quando eu vi, eu lembrei. Aí eu falei, putz, meu, é verdade, como é que eu tava esquecendo desse quadro, né? Que usava a mesma música do Edu Lobo, lá, me ensina a fazer renda, sereia, me ensina a namorar. Porque teve dois quadros que era a mesma pegada. Então era um que era o Carlos Mariano com um filho na praia, falando da sereia, eles viram a sereia, e outra é no clube, a criança indo aprender a nadar, e era uma sereia que tava dentro da piscina, entendeu? Entendi, não a gente acaba... É muita coisa também, né, Flávio? Você criou muita coisa também, né? A culpa é do Flávio. Tem coisa que eu não lembro, tem coisa que às vezes eu vejo assim, e eu não tenho a menor ideia se eu escrevi ou não aquilo. Pode ter sido, mas pode não ter sido também, porque eu escrevi tanta coisa para esses programas todos que... Não, e tinha as outras pessoas que também auxiliavam no roteiro. Como o Tacos, a Cláudia Dalla Verde e tal. É verdade. Eu não inventei tudo também. Uhum. A não ser assim o mundo da Lua, né? Eu faço questão de dizer que eu inventei o mundo da Lua, porque tem umas pessoas aí que acham que inventaram também, mas não é verdade. Mas do Rá-Tim-Bum, Flávio, qual daqueles personagens assim que você mais... Eu sei que é difícil falar, né? Mas qual que você mais gostava ou se identificava ali do Rá-Tim-Bum, de tantos ali? Eu adorava o Miguelin, professor Miguelin. Foi até engraçado você falar, porque a vinheta musical dele é muito legal. Professor Miguelin, uma coisa... Aquele programa, para mim, eu ficava realizado, porque aquilo era de um programa antigo de televisão,
que a pessoa ficava com fone, e aí o cara, você quer trocar essa geladeira por um cachorro de pano? E a pessoa falava, sim! A gente ficava torcendo para a pessoa falar não, entendeu? Isso aí eu fiz com o professor Rico, e o Carlinhos também adorou fazer, porque ele também assistia quando eu era criança. Esse programa que ficava... Nem sei se era combinado, né? Porque tem muita coisa na televisão que é combinado, né? Sim. Mas a gente ficava torcendo para a pessoa não trocar a geladeira por um cachorro de pano. Por isso aí. Não, mas era muito legal. E você, Fernando, e com você? Qual que você mais gostava ali do Rá-Tim-Bum? Tinha algum preferido seu? Putz, eu gostava muito do Máscara. Tanto que, assim, teve uma coisa que é o seguinte, achar as pessoas que trabalharam nos programas, teve alguns que foram muito difíceis. E o Paulo Contier, que fez o Máscara, foi muito difícil, porque ninguém sabia dele fazia 30 anos, né? Uhum. E quando eu achei e consegui falar com ele, eu fiquei, nossa, eu tô falando com Máscara, cara, isso é muito legal, cara. Então eu gostava muito do Máscara, porque o Máscara era o detetive, era meio anti-herói, porque ele era um detetive meio burro, entendeu? Não burrão total, mas ele, meu, o negócio tá ali, velho, olha ali, cara. Então eu, quando eu assistia, mas tá ali, velho, vê o negócio e tal. E quando eu vi o Euclides era mais inteligente, mais esperto do que o Máscara. Mas mesmo assim, o Máscara tinha um carisma muito legal. Eu gostava da vinhetinha de abertura e a interação que ele tinha com o Rato Roy. Quando fazia o Euclides e o Máscara junto, putz, eu achava que aquilo ficava muito legal, entendeu? Então eu gostava muito do Máscara, mas cara, é difícil escolher, porque o Zé também era muito engraçado, que é interpretado pelo Vande, né, que era o cinegrafista, a Silvia era genial, a Ellen quando falou, ela tinha uma cara de demônio, assim, então eu tentei fazer a voz dela numa coisa mais ou menos assim e tal, então, putz, eu gosto de todos, mas o Máscara eu tenho um carinho especial por ele. Eu adorava o Ari Nelson. Putz, o telejornal, né? Eu amava aquilo ali. Eu não sei te explicar o porquê. Eu adorava. Era o Márcio Ribeiro, inclusive. Sensacional. Sabe o que eu achava sensacional? Terminava o jornal e ele conversando, gesticulando ali. Aquilo era. E fora. Qual que era o nome da repórter, Fernando? A Darlene, dona Darlene. Que a Darlene tinha, né? Ficava ali jogando um chaveco. Aquilo era muito bom, cara. Porque a Darlene também não era inteligente. Quem que dava os toques para ela era o Zé. Que ficava, não, dona Darlene, mas peraí, não é bem assim, isso aqui funciona daquele jeito. Zé, mas é assim mesmo? Não, então tá bom, então vamos lá gravar. Eu falei que o meu preferido era o professor Miguelinho, mas na verdade era o quadro. Porque o meu preferido mesmo é a Cacilda. Adoro a Cacilda. A Cacilda é muito boa. É a produtora, né, do telejornal. E é engraçado que ela era para ter sido boneco também, como a Darlene. E o Ari Nelson, né, que chama. Mas não deu certo. Foram gravar e o pescoço dela ficava caindo assim. Aí falou, e o que a gente vai fazer? Eu falei, chama uma atriz como a Lili, por exemplo, que era da minha turma de atores. Lili Fonseca. E veste ela como se fosse a Cacilda. Pronto, fizeram uma roupa igual do boneco, aquele nariz azul. E o que foi fantástico é quando a gente foi ver as fotos lá na TV Cultura, o que a gente descobriu lá? A foto da boneca. Que era para ser a Lili Fonseca. Eu falei, olha isso aqui, cara, isso aqui não existe em lugar nenhum, cara. Não tem, é um material extremamente inédito, ninguém nunca viu. O próprio Fernando Meirelles não tinha visto. Quando eu mostrei para ele, então assim, eu falei, cara, que genial isso, uma coisa que ninguém nunca viu, ninguém sabia, tal. Pô, genial. E isso está nesse livro, alô. Tá no livro, Agora, sabe uma coisa interessante do telejornal? Que você sabe qual que é a trilha de abertura e de fechamento do telejornal? Você sabe que música que é? Era a trilha do De Volta para o Futuro, porque o Jornal da Cultura usava, né? Exatamente, cara. 80. Cara, é muito legal. Depois que eu descobri, eu falei, nossa, cara. Não, era muito legal, porque o Rá-Tim-Bum, ele quebrava um pouco a televisão, dos bastidores, dentro do programa, para as crianças entenderem a televisão também. Isso que era muito legal, a questão do câmera, a questão da repórter, a questão de como fazer um telejornal, assim,
parece que é bobo, mas não é, porque isso aguça a curiosidade e o lúdico das crianças, que foi o meu caso. Hoje eu sou formado e tem culpa muito esses programas, porque eles colocam para a criança, não uma forma, como eu falei, sempre repito, a genialidade não de ser a criança boba, de mostrar para a criança como é que é aquilo e levar a curiosidade para ela falar, caramba, então isso é a câmera, isso é o microfone, é assim que faz. Então, principalmente o quadro, viu como se faz também. Sim, genialíssimo. Na verdade, é muito legal. Esse é o meu quadro preferido mesmo, porque tudo que apareceu lá eram coisas que eu queria saber como se fazia. Não, é perfeito. E a gente já está se alongando, eu também não quero tomar muito tempo de vocês, senão eu ficaria aqui 3 horas falando sobre todos os programas que eu assisti, que eu vi. E até vou contar uma curiosidade antes de encerrar, que o Mundo da Lua, isso não é mentira, e também não é engraçado, porque eu ficava muito na casa dos meus avós, né? Nas minhas férias. E teve uma vez que eu fiquei muito entediado, não tinha nada para fazer. Eu estava lá com 5, 6 anos de idade, mais ou menos, eu estava literalmente entediado, né? Imagina, não tinha internet, não tinha nada, né? Uma televisão só, 5, 6 canais. E o meu avô pegou um rádio dele, era um radinho da CCE até, preto. E aí ele pegou aquele rádio que é um pouco mais, na época, um pouco mais moderno. Um pouquinho mais moderno, porque ele tem... Esse aqui tem USB, tem até lanterna esse aqui. Esse já é moderno. Fake. Esse é um fake. É fake, é. Aqui, e aí, era um radinho com a fita cassete. Olha lá, esse é bom para... Hoje USB em dia, aqui, São Paulo tem tanto apagão que você tem a rádio e luz ao mesmo tempo. Não, esse aqui me ajuda, salva vários momentos. É bom, principalmente agora que tem tanto apagão em São Paulo. E meu avô pegou o rádio, eu achei que ele ia botar para ouvir música, não. Ele mostrou que aquele rádio gravava a voz, era um gravador, além de reproduzir. E ali foi um contato, primeira vez que eu tive o contato de que eu podia produzir algo meu. Eu posso produzir algo meu? Legal. E é claro que não foi igual o Lucas Silva e Silva, que eu inventei histórias, eu brincava de rádio, fingindo que era um programa de rádio, enfim, fazia 1001 coisas ali com aquele gravador. Então eu acho que o Mundo da Lua e o Rá-Tim-Bum e tantas outras coisas mexe muito comigo por conta disso, porque é um ponto de que eu via muito ali da minha vida, da questão de da família, da questão da minha curiosidade e do meu amor pelo vídeo, pela televisão, que me fez crescer e ser um profissional da área, sou um jornalista, enfim. Então, eu acho que é muito importante esses programas, principalmente, né, Fernando? Eu acho que você pode até falar melhor o quanto isso te afetou, o quanto isso te fez companhia, o quanto isso te ensinou, e hoje você está lançando o livro, né? E fala aí, vamos fazer de novo a propaganda. É que tinha uma questão que eu não era uma criança da rua, como muita gente às vezes... eu brincava na rua e tal, e na minha época já não tinha isso. Já estava morando em São Paulo, já ficar na rua já era meio perigoso, então eu ficava muito em casa. Então, em grande parte, os programas acabavam sendo minha companhia, meus amigos. E era muito legal porque eu assistia, eu falava assim, eu queria entrar assim e brincar com eles mesmo, e conversar, e conhecer e tal, né? Então, por isso que esse livro tem uma coisa muito especial, porque eu conheci, de fato, as pessoas que eram, que estavam ali, né? Claro que tem uma questão também que... porque a gente carrega isso quando criança, mas, por exemplo, quando eu conheci o Carlos Moreno, aí eu entendi que o Carlos Moreno não é o Euclides. Digo assim, mas Fernando, mas é óbvio, você tem 30... Quando você entrevistou ele a primeira vez, você tinha 36 anos e você não sabia disso? Não, mas é que sim, fica dentro da gente achando esse tipo... Entendeu? A mesma coisa se a gente conhecesse o Roberto Bolanhos, que fez o Chaves, e a gente vê que às vezes, mas ele não é o Chaves, ele não é aquele jeito dele, entendeu? Ele é um ator interpretando, né? Então por isso que tem uma questão especial de ter conhecido as pessoas com quem eu convivi. E é muito interessante porque eu conheci as pessoas e eu achava que elas iam chegar, oi, Fernando, quanto tempo, né? Mas as pessoas nunca me viram na vida, quem via elas era eu, né? Então isso era muito engraçado. Então a importância de ter um tipo de registro como esse é para a gente não esquecer. Porque a gente, principalmente o brasileiro, a gente tem memória curta.
Então a gente esquece e deixa passar. E quando a gente registra isso num livro, né, isso fica realmente, de fato, marcado para a história. E aí fica aqui, primeiro, a homenagem, né, porque esse material é uma maneira de homenagear todas as pessoas que participaram da produção, tanto atrás das câmeras, porque o programa não é feito só com elenco, só com atores, então tem um monte de gente, figurinista, cenógrafo, assistente disso, assistente daquilo, cinegrafista, áudio, gente que faz trilha, gente que faz vinheta, gente que faz a animação, é muita gente. Como uma homenagem para os próprios atores, e claro, a maior homenagem daqui é para o próprio Flávio, que criou e roteirizou todos, se não a maioria dos programas que a gente falou aqui. Tanto que tem gente que está perguntando nos comentários, mas e o Bambalalão, mas e o Cocoricó, mas e o X-Tudo? E aí eu respondo, porque esses programas o Flávio não trabalhou neles, né? Então a gente... Então também tá falando 600 páginas. Não dá, não é um livro sobre todas as histórias, porque aí tem gente que vem, mas e o TV Colosso, mas e a Xuxa, mas e... Não, mas gente, calma aí, a gente tem... Tá mudando de canal, vocês estão mudando de canal. Então tem que ter um limite aí, né? Então é isso, é a homenagem que fica aí para todo mundo que participou, e para mim, mega de um prazer ter participado desse livro aí, desse registro histórico. Sim. Agora eu me pergunto, o Flávio não é o Tíbio? Ué, cadê o Tíbio? Tem um Tíbio dentro do Flávio de Souza. Ou tem um Flávio de Souza dentro do Tíbio. Aí eu não sei. Mas, vou te falar uma coisa, Flávio, de todos os personagens, de tudo, eu adorava o tio. Porque ele era um cara de pau, mas ele era um cara o doce cara de pau. Era muito legal. Exatamente. Era muito, porque toda a família tem um tio daquele, né? Não, toda sim, a família... tem sempre uma pessoa que é irresponsável, né? E é todo feliz, tá? Porque a vida dele é tudo, todo mundo dá as coisas também, né? É uma pessoa... Não, mas olha, tudo isso que a gente está falando, e que a gente falou, né? E toda a história, as fotos, estarão nesse livro, Alô, Alô, Planeta Terra Chamando, lançamento sexta-feira, 6/12, às 19 horas, no MIS, que fica na Avenida Europa, 158, tranquilo, tá na Paulista. Se você descer na Paulista, dá para pegar um ônibus, ir tranquilo, descer ali a parte da Augusta, que você chega lá. É um lugar, eu acho que vai ser muito pequeno para tanta gente que vai estar lá. Vai ser um sucesso tremendo. Então, bom, Fernando, primeiro eu quero te agradecer por duas coisas, por você ter aceito o convite, estar aqui, segundo, por você sempre me apoiar, por você me ajudar, acreditar no meu trabalho também. Você, graças ao Thiago Berrite, você se tornou um amigo muito bacana, muito especial, que tem divulgado, sempre que pode me divulga, me ajuda com o contato. Pelo menos 3 pessoas do meu canal que vieram aqui, foi graças ao Fernando, que é generoso e me empresta os seus convidados. Então, eu queria te parabenizar. Estou muito feliz. Eu acompanhei o nascimento desse livro e sempre vi os seus olhos brilhando quando você falava desse livro, quando a gente se encontrou e você me mostrou. Olha, está aqui quase saindo. Eu fico muito feliz e muito orgulhoso. Parabéns, Fernando. Não, obrigado pelas palavras. E tem uma coisa que o Flávio falou quando veio aqui, que foi muito legal, que me marcou muito, que foi o seguinte, eu falando para ele, né, putz, é difícil às vezes trazer gente aqui, essas coisas assim, e ele falou assim uma coisa que eu nunca esqueci, eu nunca vou esquecer. Ele falou, Fernando, as pessoas esquecem que um dia elas foram ajudadas. Eu nem sei se o Flávio lembra que ele falou isso. E isso me marcou de um jeito. Então, assim, eu acho que ninguém constrói nada sozinho. Eu tenho aprendido isso bastante com Heródoto, ele fala bastante isso. Por mais que pareça, às vezes parece que a pessoa fez um monte de coisa sozinho, mas não fez. Às vezes tem um monte de gente que ela contratou ali, chamou para fazer, livro mesmo, tem gente que contrata ghostwriter para fazer essas coisas assim, então ninguém faz nada sozinho. Então para mim é um prazer poder colaborar sempre que puder ajudar, conte comigo aí, sou fã do seu trabalho também, acompanho muito o seu canal, que você
fez e tem realizado. Então, parabéns, pode acreditar que é uma via de mão dupla. Ah, mas obrigado. Obrigado mesmo, Fernando. E Flávio, primeiro também queria te agradecer por você ter aceito o convite e te agradecer por você ter feito parte da minha infância. Tá bom. Te agradecer por você Legal. ter colocado a minha infância num patamar diferente, por você ter colocado a realidade, a fantasia de um modo tão doce, de um modo tão com humor, com alegria e principalmente com a sensibilidade. Eu falei isso para algumas pessoas e falo para você que é o seguinte: por que esse seu trabalho é tão valorizado? É claro, tem muita gente por trás disso, mas a sua sensibilidade, que a sua humanidade que você colocou nas suas ideias, que você colocou nesse ponto, você transformou a vida de muita gente. Eu sei que eu posso falar por mim, mas eu falo, acho que em nome de todo mundo, e de uma pessoa que eu conheço muito bem, que é a minha esposa, que ela tem uma fascinação muito grande pelo mundo da Lua. Então, você transformou vidas, você ajudou, você transformou um produto televisivo na companhia. Isso não tem preço. Você fez companhia, você cresceu com a gente. Então, Fernando, é um duplo agradecimento por você ter colocado seu tempo à disposição, mesmo aí em Portugal, junto aí com o teatro, com a sua peça, com a Marisa, com o Fala Bela, e te agradecer muito. Obrigado mesmo. Imagina, eu que agradeço. E a gente se encontra no lançamento, vocês que estão assistindo, estão convidados. De dezembro. Vai ganhar o autógrafo do Flávio, vai ganhar o autógrafo do Fernando, e com certeza vai encontrar muita gente ali, que também fez parte ali da infância, vai ter muita gente legal. Personagens estarem lá. Perfeito. E olha, para você que acompanhou até agora, muito obrigado, valeu mesmo. A gente se encontra em outros vídeos e, claro, a gente se encontra no MIS, nesse lançamento especial. Pessoal, obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.